Aleluia. Discipulado em família. Como o Telmo já disse, a disciplina tem raízes iguais ao discípulo, né? A disciplina dos filhos, não se tratando de correção, né? Porque correção é apenas uma parte da disciplina. Na verdade, é o discipulado que os pais têm com os filhos. É bem oportuno a gente ter reavivado essa verdade na palavra, porque a nossa estrutura de discipulado, às vezes, nos tira um pouco o foco de que esse trabalho é que nós temos que fazer com os filhos, primeiramente. Eu já acho que quem não está conseguindo cuidar bem dos seus filhos não deveria se atrapalhar mais cuidando de outros discípulos, até acertar a sua casa, porque os outros discípulos têm outros que podem cuidar, mas a sua casa é conosco, né? É com o pai e a mãe dos filhos. Bem, no nosso livro, que não é mais livreto, agora virou um livro, né? Quando começa o primeiro parágrafo diz ali, a formação dos filhos. Formação. Por que eu prefiro usar discipulado? Porque formação, ela é um leque muito aberto, né? A gente pode formar para muitas coisas nossos filhos. Então pergunto para a igreja de Jesus Cristo, qual é a nossa prioridade em formar nossos filhos? Não é para o reino? Não é para buscar o reino em primeiro lugar? Muitas vezes nós nos atrapalhamos e formamos os nossos filhos muito bem para este mundo. Mas esse é um tempo passageiro. Porque depois vem eu ia dizer um tempo, né? A eternidade não é um tempo. A eternidade é fora do tempo. Quando passar o nosso tempo aqui, acabou o tempo. Então, nós temos que formar nossos filhos para o reino. Além de instruí-los e conduzi-los para esse mundo, mas de saber como andar neste mundo sendo cidadãos do reino. Né? Não somos do mundo, mas estamos no mundo, mas não somos dele. Então nós não nos identificamos. Eu gosto muito do final do capítulo 11 de Hebreus, que fala de todos os homens da fé, fala da fé e diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Pergunto, vocês têm coragem de formar os filhos de vocês assim? Ou vocês acham só que aquele que conseguiu um bom emprego é o que Deus abençoou? Ou só aqueles que passaram no vestibular foram aprovados por Deus? Que formação queremos dar? Quer ver? O mundo forma e eles perguntam qual a sua formação superior. Os outros são inferiores. Vocês percebem como a gente às vezes anda na sociedade assim, contaminado por ela? Bem, mas meus filhos são meus primeiros discípulos. Então, pais, coloquem isso bem firme. Aqueles que ainda não são, querem ser ou começaram a ser, melhor ainda, é tempo de colocar isso muito firme na nossa mente.
A disciplina, a definição de um dicionário, é mestre a seu discípulo. Nós estamos ministrando aos nossos discípulos. E o caráter, que é a formação dessa disciplina, se for no reino, é obra do Espírito Santo nos discípulos de Jesus, né? Nós não conseguimos transformar o coração de ninguém a não ser que seja obra do Espírito Santo. É claro que nós queremos filhos educados, né? Filhos dedicados. Mas o que adianta eles serem perfeitos, só não terem Jesus, né? Já ouvi tantas vezes, né? Ele é tão certinho, tão bonzinho, só falta Jesus. Ou seja, falta tudo, né? O resto ele tem, né? Eu queria dizer uma coisa que eu só digo em círculos mais íntimos, mas eu gostaria de dizer porque é a minha convicção na palavra. O Ismael, que não está aqui, está na Suécia, né? Então posso falar bem alto dele, que ele não vai ouvir. Ele sempre diz assim: criar filhos não é loteria. E ele que o diga, né? Então, eu sempre ficava pensando assim, mas esse texto esse provérbio, né, que o Telmo leu hoje para nós, dizendo assim que ensina o menino o caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é verdade, não é verdade? Como é que é isso? Que compromisso que é, né? E a minha convicção é... Vou ler um pedaço do Salmo 78, que o Telmo indicou e não leu, né? Agora eu vou ler. Se tivesse lido, teria ganho tempo. Mas diz assim o 78. Escutai, povo meu. É Asaf falando como se Deus trouxesse uma mensagem para Israel. Escutai a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. Aliás, mês que vem, vamos estudar as parábolas na nossa leitura. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse esses estatutos, esses testemunhos. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Pensa comigo, se Deus dá uma instrução para nós pais, passarmos para os nossos filhos, e ele dissesse assim, nós fazemos tudo direitinho e desse errado, nós creríamos na palavra? Então, fazendo o caminho inverso, se deu errado, nós erramos. É bom falar dos adolescentes, né? Que são rebeldes, porque não sei o quê, porque babá, mas quem instruiu eles? Não recai sobre nós a falha? Muitas vezes eu tive o privilégio de andar com os adolescentes, né? E os pais então chegam, meu filho está assim, assim, assim. E eu sempre disse assim,
E vamos começar pelo começo. Onde tu acha que tu pode acertar o teu caminho para que teu filho te siga? É ruim falar conosco, pais, né? Eu posso contar uma história inteira de filhos adolescentes nos quais eu errei. Tive 3. E errei com todos eles, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em algum assunto, né? Posso contar e certamente vocês vão contar a mesma coisa. Mas, quando nós seguimos o Senhor e sabemos pedir perdão pelos nossos erros ao Senhor e aos nossos filhos, como o Telmo já disse aqui, né? É certo que o Senhor está conosco, porque Ele tem interesse de que nós sejamos uma geração que gere outra geração no Senhor. Nos próximos não vou demorar tanto. Pode passar adiante. Eu queria dizer aos pais, principalmente, pais homens, os quais eu me incluo, nós somos a representação de Deus dentro da nossa casa. Deus instituiu isso, ontem ouvimos Zé Gustavo falar isso bem claramente. Então, os nossos filhos vão olhar para nós. A nossa autoridade vai refletir a autoridade de Deus. Ou não. Mas o entendimento dos nossos filhos em relação à autoridade de Deus vai estar diretamente ligado comigo. A obediência ao Pai vai refletir também depois na sua vida como eles vão obedecer a Deus. O amor do Pai, o amor de Deus. Filhos amados não são filhos mimados, né? A gente às vezes acha que fazendo tudo que os nossos filhos querem, né, a gente educa mal. Deus não faz assim conosco. Deus não nos dá o que queremos. Ou dá. Não, Ele nos dá o que precisamos. Assim que tratamos nossos filhos. O temor ao Pai que os filhos aprendem a ter, vai ser o temor que eles vão ter a Deus. Vou confundir a cabeça de vocês um pouco, mas só para ajudar, não é para atrapalhar. No grego, temor e medo é uma palavra só. Tá? E ela realmente é um certo temor, um medo, quando um filho faz uma coisa errada, ela tem medo da repreensão do pai porque sabe que contrariou alguma instrução, alguma ordem, né? Essa desobediência. É essa mesma forma que temos que ter com Deus. E a comunhão com o Pai, a vida de família vai refletir no filho a comunhão com Deus. Nós somos a representação legal de Deus na nossa casa. É por isso que filhos sem pais têm dificuldade de aceitar o Senhor. Porque muitas vezes esses filhos têm falta de referência. Tudo que o pai ensinar ao filho deve apontar para Jesus e o Pai Eterno. Como disse Vitor Rodrigues, se fizermos isso, fizermos com que os nossos filhos sejam conduzidos por nós até os pés do Senhor, então nós vamos ter desempenhado a tarefa que nos foi incumbida. Quando eles reconhecerem o Pai Eterno, nós fizemos a nossa parte. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4.
Continuando, então, como podemos fazer isso na prática? Na prática, nós temos que instruí-los. Instruí-los, se olharmos como foi o discipulado de Jesus, é muito precioso. Jesus fez e depois ensinou como se faz, né? Ele fez. Atos começa dizendo isso, né? Tudo que Jesus fez e ensinou. Então, se nós não lermos a palavra em casa como ensinamento para os nossos filhos, mas buscar a palavra por querer conhecer Deus de fato, esse vai ser um princípio que os nossos filhos vão perceber na nossa vida. Se nós mandarmos eles ler a Bíblia, eles nunca nos veem interessados em ler a palavra, o que eles entendem como verdadeiro? Que a palavra não é tão importante assim. Meu pai não. Eu não vejo meu pai lendo palavra, nem comigo, nem ele, não vejo. Não. Qual é a verdade que ele deduz disso? Vocês entendem? Ou, por exemplo, dizemos assim, não, tu tem que memorizar texto, tá? Eu vou te dar o texto e eu quero amanhã de cor. Senão tu não vai jogar bola. Aí o cara vem lá e... Só que o pai nunca sabe texto de cor nenhum, não decora com o filho, não diz para o filho. Qual é a verdade que prevalece? A vida de oração. Nunca vê o pai orando. O pai não ora com o filho. Como é que o filho vai entender que a oração é importante na confiança e dependência de Deus? Vocês entendem? Então, às vezes, a gente tem que falar de adolescente, mas não é com o adolescente que a gente tem que falar. A gente tem que falar com os pais do adolescente, né? Quando eu vejo um adolescente todo rebelde, sabe o que a vontade que eu tenho? Eu queria pegar o pescoço desse pai. Né? Por quê? Porque o problema começa ali. Né? E misericórdia, né? Eu acho que talvez muitos se converteram já com filhos na adolescência e aí descobriram todo o caminho errado que fizeram, né? Graças a Deus que Deus é um Deus de misericórdia, né? Nós temos tempo para nos arrepender e os nossos filhos vão ver essa mudança na nossa atitude, né? Eu acho que uma das coisas mais sérias de pais e adolescentes é que quando o filho se torna um adolescente rebelde, a primeira coisa que eu digo para esse pai, alguma coisa vocês não acertaram. Nós temos que descobrir isso. Em pouco tempo a gente já descobre. Às vezes uns já saem dizendo na hora, porque sabem onde falharam. Então, qual é o retorno? Qual é o caminho de retorno? Arrependimento. Tudo no reino se volta por arrependimento. Então, vamos nos arrepender diante de Deus. Vamos orar aqui, quebrar isso, pedir perdão para o Senhor. Agora chama teus filhos, pede perdão para teus filhos e vai dizer assim, olha, o pai agiu errado, o pai fez isso, não fez isso. E de hoje em diante, o pai tomou uma nova decisão, nós vamos andar assim. O reino se estabeleceu aqui na nossa casa. Tenha coragem de fazer isso. Você pode salvar seu filho. O louvor como nossa adoração a Deus. Também na música, o Telmo disse assim que é tão agradável, né? Teus filhos. Eu ajudei um dos filhos a tocar o teclado e outro o violão, e isso em casa se tornou um momento agradável da vida da família, né? Do encontro, do cultinho aquele, né? Que o Telmo fala em casa. Não um cultinho porque ele é menos importante, eu acho que ele é até mais importante, né? Porque diz respeito a eles, onde eles participam. Nossa obediência à palavra, ela é percebida, né? Se você diz para o filho, não minta,
e ele te pegar mentindo um dia, esquece. Esquece. E o tempo de família nossos filhos, crianças, adolescentes, eles são crianças que brincam, são adolescentes que se divertem, né? Mas é um tempo que nós temos que ter com nossos filhos. Não vou perguntar quem tem aqui. Mas eu posso dizer para vocês que vocês, se não tiverem escrito na sua agenda, assim, por exemplo, quarta-feira à noite, família. Se não tiver escrito isso, vocês não estão dando prioridade para aquilo que tem prioridade. Porque talvez vocês tenham marcado, todas as quartas nós vamos fazer um encontro. Mas se der, se não der a gente faz outras coisas. Não, deixa as outras coisas, Desculpa, pensei uma coisa agora, né? Deixa os mortos enterrarem os mortos, né? Você acha que é mais grave, mas salva a tua família. Bota na tua agenda aquele dia. Eles precisam saber que eles são importantes para vocês. Eles precisam saber que eles fazem parte da família ativa. Brinca com eles, joga com eles, porque eles, se não forem conduzidos por nós pais, alguém outro vai conduzi-los. E aí a gente não sabe para onde. Ou normalmente a gente até sabe, né? Quando a gente terceiriza isso, fica pior ainda. Por fim, a bênção do sacerdócio sobre os filhos. Impõe a mão sobre teus filhos. A gente, lá em casa, fazia isso, eles dormindo, né? Porque como é uma transmissão espiritual, eles não precisavam estar conscientes, né? E muitas vezes fazíamos isso. E principalmente quando tinha decisões no meio da história. Ou quando tinha alguma atitude que nós queríamos que o Senhor vencesse na vida deles. Então, orem por eles, imponham as mãos, abençoem. Se eles vão sair, seja para a escola, seja para um trabalho, abençoa teus filhos. Se eles estão doentes, se eles vão viajar, abençoa teus filhos. Impõe as mãos. Família, uma testemunha de Jesus. Isso é certo. Gosto da simplicidade do Telmo. E esse parágrafo dele ali, quando fala de família, uma testemunha, ele diz assim: a igreja vai se tornando cada vez mais forte e brilhante, porque as famílias que a compõem estão cheias de luz. Os maridos assumem suas funções de amar as esposas e governar o lar. As esposas ocupam seu lugar de auxiliadoras idôneas, e os filhos têm prazer em honrar e obedecer a seus pais. Assim a família manifesta a presença de Jesus de modo real e concreto. Alguém, de quem é a descrição dessa família aí? Tem umas vírgulas aí no meio, né? Pelo menos na minha teria. Já não estão mais comigo os meus filhos, né? Mas teria. Gosto desse texto de pensar assim, aplicado à família, né? Vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu estou morando numa casa que era dos meus pais, e ela tem um pátiozinho na frente, e volta e meia a gente está com os netos ali, né?
fim de tarde. Agora não, porque está chovendo muito, né? Mas no verão, assim. E passam pessoas. Às vezes passam os babás com crianças pequenas, às vezes passam pessoas com cachorro, assim, né? Às vezes até os pais, né? Alguma mãe passa com uma criança, né? É mais raro, né? Mas eles ficam impressionados, como a gente está ali, principalmente a Paulinha, né? E é sempre o motivo das pessoas pararem. Claro que criança já tem aquele toque assim de cativar, né? E essas meninas lá são faladeiras e não param mesmo. Então, como nós podemos ser luz com a família? Então, em todo lugar, né? A nossa vida de família tem alguma forma que expressa, como a luz que fala ali. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Porque família é um projeto de Deus. A mídia do mundo, que jaz no maligno, né, constrói um modelo de família para que todos cheguem ao inferno. Essa é a intenção do diabo. Eu deixei de propósito assim, bem grosseiro assim, né? Para assustar a gente, né? Não a gente ficar dormindo aqui, falando de coisinhas. Porque hoje, a gente quase que olha só o virtual, né? Tudo é virtual. E não se vê o eterno real, o espiritual. Queria desafiar vocês a serem essa família que o Thelma descreveu aqui. Somos família quando cumprimos o propósito do Criador. Não sei se vocês percebem, mas o mundo insiste em destruir a família. Tudo bem. Nada de novidade. Só que para mim o que me chama a atenção é o seguinte: o mundo pode fazer o que eles quiserem e o mundo está em pecado. Pode juntar do jeito que quiser, pode fazer o que quiser, desfazer, como quiser, não tem problema nenhum. Mas vocês já viram como eles batem numa tecla de que eles querem ser chamados família? Eles não abrem mão. Pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum, mas eles querem ser família. Por quê? Porque o diabo quer atacar o propósito de Deus. Não é qualquer coisa. Eles querem destruir a obra de Deus. Agora eu vou falar um pouco dos adolescentes. O adolescente é um desafio, né? Mas um bom desafio. Alguém desanima com adolescente? Não, né? Então tá. Jesus com 12 anos. Vamos ler esse texto aí em Lucas 2,41, que fala de Jesus aos 12 anos. Tá assim, ó. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, seus pais falando de Jesus, né? Para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Antes que vocês interpretem mal, assim, achando que os pais de Jesus abandonaram Jesus, não é que eles iam de romaria, assim, todo mundo junto, toda aquela clã, né? Iam, e aí, até para, assim, dar testemunho a favor de Jesus, né? Os pais confiavam tanto nesse menino Jesus que lhes era submisso, que eles sabiam certo de que Jesus estava ali no meio, indo e voltando, né? Só que aí é que vem o relato.
Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Provavelmente na hora de dormir, vamos dormir, cadê o Jesus? Né? E aí se passou o dia, e aí tiveram que voltar e procurar. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. E diz o último versículo: E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Se pudermos avaliar assim, né? A estatura, que é a estatura física, o adolescente que cuidamos, né? Nós cuidamos para que ele tenha uma alimentação, para ter um corpo saudável. A sabedoria, um cuidado intelectual, né? Moral, para uma alma saudável. E a graça, o discipulado a Cristo, no nosso caso, de Jesus ao Pai, né? A Deus, para um espírito saudável. Então, está ali o modelo de um rapaz de 12 anos sem crise. Por que a gente sempre diz assim? Os anos tumultuados da adolescência, né? Eu creio que é porque eles não têm a convicção de que a verdade é verdade. Porque a adolescência se caracteriza pela pessoa estabelecer suas referências de vida. E essas referências de vida é aquela que nós ensinamos o menino o caminho que deve andar. Quando ele tem essas referências como verdadeiras e vê na prática que elas realmente trazem vida abundante, então qual é a referência que um adolescente vai querer? Então, não precisa de crise na adolescência. A crise é porque alguma coisa faltou. Está desconectado de alguma coisa. Alguma informação não recebeu, algum ensino não recebeu, alguma segurança não teve, né? E é claro que eu estou falando de pais convertidos, né, que estão conduzindo seus filhos. Isso não é a realidade de todos, né? Tem filhos adolescentes que já têm pais separados, ou um se converteu, o outro não. Então, tem muitas situações que nós não temos tempo de tratar cada um, mas o princípio eu quero deixar bem claro. Então, a adolescência é um caminho entre a infância e a maturidade, ou a imaturidade e a maturidade. Então, é uma ponte que nós precisamos ajudá-los a transpor, né? Nós não podemos abandoná-los só porque eles começam a pensar sozinho, decidir sozinho, buscar sozinho. Se nós deixarmos eles sozinhos, eles vão ficar sozinhos. Mas, se pudermos ajudar os nossos adolescentes, é um tempo de descobertas e eles precisam ser conduzidos em segurança. Eles precisam aprender a ter tempo para todas as coisas. Nós pais não podemos deixar eles dormir até meio-dia, porque só eles precisam almoçar para ir para a escola. Não.
Quem vai ensiná-los? É melhor que eles durmam, porque daí eu consigo fazer minhas coisas. Se sempre nós pensarmos em nós, nós somos egocêntricos. E se o Senhor nos deu filhos, é porque nos deu trabalho. Nos deu envolvimento. Eles precisam se sentir parte da família. Fazer com que eles levem o saco de lixo para a rua tem o benefício de que eles se sentem úteis no contexto da família. Estou falando um exemplo, né? Não estou dizendo que... Preparação para o futuro profissional. Não deixe ele decidir sozinho. Você tem que ter participação disso. E não significa que eles vão fazer o que você gosta, né? Meu tempo de arquitetura era tudo no braço aqui, né? Desenho com régua T, com tudo mais. Hoje, Aí, depois de muitos anos de trabalho, eu tive que tirar um curso de computação gráfica, porque senão eu continuava ali, né? E os caras já estavam ali fazendo tudo, né? Então, eu pensei assim, vou fazer esse curso e vou levar o Nick junto. Vai que ele gosta da arquitetura, né? E ele fez comigo. Claro que ele terminou o curso melhor que eu, né? Isso vocês sabiam já. Essa gurizada, ela voa. Mas ele não decidiu arquitetura. Mas eu acompanhei todo o processo de decisão dele, orando por ele, instruindo ele, estando presente. Essa segurança nossos filhos precisam ter. Né? Porque daqui a pouco eles inventam, é você, daí você não sabe nem o que é isso, né? Aí você pergunta assim, isso dá dinheiro? Dá. Não, então vai, faz. Relacionamento de amizades. Com quem você está? Estou com a turma da igreja. Já viu essa resposta aí? Quem é a turma da igreja? Aquela da última fila. Né? A turma da igreja para mim não diz nada. Eu quero saber. Por quê? Porque eu quero guardar o meu filho. Não que a igreja seja um mau referencial, não. Por favor. Né? Mas entre muitos que cooperam e que acrescentam e que edificam nossos filhos, também tem outros que contaminam nossos filhos. Né? Então nós, muitas vezes, quando falávamos com os pais, dizíamos, olha, vocês façam vossos filhos, os filhos de vocês se interagirem, se visitarem, se estarem juntos, né? Só que daí, alguns fizeram isso com muita, assim, sem cuidado, né? E aí voltavam para mim e disseram assim, deu errado, porque daí a gente vai ver, né? Pois é, está com a turma da igreja, né? Como eles dão a desculpa para fazer o que eles querem. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tinha um critério. Não é o critério que todos têm que ter, mas eu realmente tinha muito temor a Deus em pensar que um dos meus filhos se perdesse. Então, eu não deixava, pelo menos assim, né? Como regra, o discipulado dos meus filhos como adolescentes era lá em casa. Não era na casa do discipulador. O discipulador que vinha lá em casa. Por quê? Porque ele é meu discípulo. O discipulador, tal chamado assim, ele era um cooperador, um bom cooperador. Ele dormia lá em casa, lanchava conosco, a gente conversava junto, ele sabia tudo que eu tinha instruído meus filhos, e ele era um cooperador, funcionou perfeitamente. Agora, se vocês largam para fora, tá lá, não sabe o que acontece,
Deus vai cobrar de vocês, de nós pais, não do discipulador, né? Então, tragam os filhos para a sua casa, sob teus olhares, tá bem? A maturidade cristã no Espírito, a maturidade no reino. São 3 textinhos muito bons que nos podem direcionar claramente, né? Não ameis o mundo. Então isso aí tem uma lista de coisas que a gente poderia destrinchar. Não, vocês sabem, e aqui ainda diz nem as coisas que há no mundo, né? Que não é só o mundo, mas nem as coisas que governam o mundo. Não deis lugar ao diabo, né? O texto começa assim, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós, mas não deis lugar ao diabo. Não façam nada que o diabo possa usar. Não disponhais para a carne vossos membros, né? Mas para Deus, para a glória de Deus. Então, textos aí que são da palavra, que a garantia do Senhor é que vai salvar nossos filhos. Bom, as correções é muito simples. Repete-se o que foi dito às crianças, né? Só que num nível um pouco mais de clareza, né? Porque agora ele já entende um pouco mais. Então, uma admoestação verbal, ela precisa ser bem baseada, né? Você precisa conhecer o princípio de Deus para dizer para os filhos agora como eles têm que andar no Senhor. E se eles estão errando o caminho, nós precisamos ter a base não no que eu quero, mas no que o Senhor ensina. As privações é uma forma assim de trazer um castigo, né? A gente usa uma alternativa assim de, bom, não me obedeceu, agora você não vai então para aquele lugar. Ou você não vai participar disso ou aquilo. Só cuidem para não dizer assim, né? Já que tu não foste, né? Agora tu fica lendo a Bíblia 10 capítulos, né? Aí vai parecer que ler a Bíblia é castigo, né? Então nunca façam isso, né? Por favor. Teenager, né? Como diz os adolescentes, é até os 19 anos, né? Tem o teen ainda, daí vem o 20, né? Aí já não é mais 19, né? Daí bem, mas vai diminuindo. Por quê? Porque tem 2 coisas. Há muitas divergências aqui e eu não quero entrar nessas divergências. Mas eu quero dar a responsabilidade para os pais a seguinte. Vocês pais sabem se esse método surte efeito dos seus filhos. Porque se ele é um método que você sempre usou, mesmo que ele vá rarefazendo-se, né, na sua aplicação, vocês sabem quando ele pode ou não pode ser usado. Agora, se ele não está acostumado a isso, ele não vai aceitar esse tipo de correção. Só se essa linguagem for entendida entre pai e filho. Se ela não for entendida, né? E eu quero dizer assim, que é uma bênção essa comunicação, como o Temo falou. E eu quero confirmar com vocês que a maior alegria que eu tinha, porque doía mais em mim do que nele. Ele não sabia disso, né? Ele achava que a única dor que era ele que sentia. Mas eu sentia mais do que ele. A minha alegria é que depois da surra, sabe onde ele se agarrava? Se agarrava em mim. Por quê? Porque era uma linguagem de amor, de expressão de amor, saber que a gente ama e corrige para que eles não errem, para a vida. Não é que não errem para mim, mas não errem para o Senhor, não pequem. Então vocês entendem isso? Para terminar, que já deve estar vencendo o meu tempo aqui. As áreas sensíveis da adolescência vocês conhecem, vocês sabem, né? Passaram por isso. Os que já não são mais adolescentes passaram por isso.
Então, a aparência física é uma coisa muito forte. Por quê? Porque há uma transformação física, né? Então, às vezes, eles não sabem lidar com isso. E nós vamos deixando eles de qualquer jeito, e coitados, eles se olham no espelho e não sabem o que fazer com aquilo, né? E acontece que tem alguns sentimentos que eles têm que eles não sabem o que fazer com isso. Então, gente, são filhos de vocês, são nossos filhos. Senta com eles, fala sobre sexo, fala sobre transformação que existe no corpo. Porque se vocês não falarem, alguém vai falar, se já não falou. Então, levem para a santidade todos os assuntos com os quais eles entram em crise, né? E aí aproveita tudo que o mundo faz para se satisfazer que ele não precisa, tem droga, não sei o que, blá blá blá. Não precisa. Então, faz ele andar num caminho santo, né? A outra coisa, né? Eu gosto muito assim, adolescente... ele na cara já transparece uma coisa assim, que ele está em crise, né? Às vezes é um cabelo para cá, ou para lá, né? Assim, o problema do cabelo não é o cabelo. O cabelo é o que tem lá dentro de confusão, que ele não está sabendo se... O Moisés não é mais assim, né? Então a maturidade vai desfazendo algumas coisas. Eu não estou assim brigando, porque a gente passa por isso, os filhos passam por isso, né? Tudo que não ofende a Deus, vocês têm que ter cuidado para não dizer assim, eu não quero assim. E aí o adolescente diz assim, tá, mas tem na Bíblia que não pode ser assim, ou, né? Então, às vezes a gente é tão radical porque a gente tem um padrão assim, que não muda, né? Eu já me penteio há 20 anos assim e tu vai, né? Quer dizer... Então, essas coisas não precisam ser um rompimento de pai e filho, né? De pais e filhos. É muito mais a gente sentar, administrar isso, esperar o tempo de que o Senhor vai falando, né? Levando ele para Deus, para que ele possa ver a santidade de Deus, o cuidado de Deus, o propósito de Deus, e essas coisas vão se desfazendo. É certo. Estou falando que é certo. A autoimagem, né? Então, eles precisam ser aceitos. Eles entram num grupinho, eles precisam ser aceitos. Daí eles, se não são aceitos, eles fazem alguma coisa para chamar a atenção, né? E aí a gente vê só aquela coisa e não entende o que está por trás disso. E aí a gente bate naquilo que é apenas o exterior e o interior não se transforma. Então, esse cuidado, né? De ajudá-los a serem maduros na sua forma de vestir, na sua forma de ser, na sua forma de falar. Tem todas as coisas aparecem aí, né? Porque eles querem ser aceitos no grupo. Se o grupo deles for este aqui, eles vão se identificar com esses aqui. Se o grupo deles for lá, eles vão se identificar com lá, né? Gostos e opiniões, então isso aí, eles começam a pensar, né? Eles dizem cada bobagem, né? Ouvir o professor dizer bobagem, vão dizer, em casa a mesma coisa. Eu sei que bati mais nos pais do que nos filhos, mas o Senhor nos encarregou disso, de cuidar dos nossos filhos. Eles são um presente de Deus e eles são bênção de Deus. Para Deus, é para que eles sejam uma imagem de Jesus, formados à imagem de Jesus. Esse é o nosso alvo, né? Saber que são formados à imagem de Jesus. Eu quero orar com vocês, quero orar principalmente por aqueles que têm filhos adolescentes. E levem a sério, porque o Senhor capacita vocês o suficiente. Podemos ficar em pé? Pai querido, muito obrigado por nossos adolescentes. Obrigado, Senhor, porque olhamos para Jesus com 12 anos
E é tão bom vê-lo dando um testemunho para nós. Saber que a tua vida em nós nos traz a vida de Cristo. Senhor, nós queremos abençoar as famílias que têm filhos, e principalmente filhos adolescentes, em fase de decisões, em fase de buscar respostas, em fase de dúvidas, Senhor. Nós oramos para essas famílias, para que elas possam ser o teu governo, para que possam expressar a tua vida, e que haja alegria nessa casa, haja restauração nessa casa, haja perdão, haja coragem de se pedirem perdão, para que tu possas começar o novo que tu tens, para a tua glória eterna. Abençoamos em nome de Jesus cada família aqui.